23 de março de 2026. Vamos aos destaques desta edição. A CPMI do INSS recebeu esta semana os documentos sobre a quebra de sigilo de Daniel Vorcaro. A Justiça de São Paulo homologou um acordo entre o apresentador José Luiz da Atena, então filiado ao PSDB, e o empresário Pablo Marçal, que disputou a Prefeitura de São Paulo pelo PRTB para encerrar todos os processos decorrentes da agressão ocorrida em debate na TV Cultura em 15 de setembro de 2024, quando da Atena tirou uma cadeira em Marçal ao vivo. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva perdeu uma ação no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios contra o jornalista e youtuber Luiz Ernesto Lacombe, que chamou o presidente de diabo, capeta, tinhoso e besta ao quadrado. A guerra no Irã já levou ao cancelamento de mais de 23 mil voos no mundo, segundo a consultoria Cirium. Desde 28 de fevereiro, mais da metade dos 36 mil voos previstos de ou para o Oriente Médio foi suspensa, que representa cerca de 4,4 milhões de assentos retirados do mercado. Do INSS recebeu esta semana os documentos sobre a quebra de sigilo de Daniel Vorcaro, ex-presidente do Banco Master. A comissão investiga os 254 mil empréstimos consignados feitos pelo banco sem conhecimento dos aposentados, segundo as investigações. O INSS, o qual nós começamos a investigação, é apenas a ponta de uma série de escândalos que envolvem grupos políticos que permitiram o acesso ao poder. Da mesma forma que personagens conseguiram roubar os aposentados usando pessoas ligadas a partidos, ligadas a cargos de autoridade, também o Banco Master conseguiu, nesses últimos anos, sobreviver e, a meu ver, arquitetar todo esse golpe contra o sistema financeiro sem ser percebido. A gente saiu daqui mais de 2h30 da manhã avaliando cada uma dessas documentações. Cheguei aqui, vocês estão vendo, fui um dos primeiros a chegar. A gente ainda está avaliando, estudando cada uma dessas documentações. O presidente da CPMI informou que vai pedir uma reunião ao ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, para que reveja o habeas corpus concedido ao banqueiro Daniel Vorcaro. Em outra frente, a presidência da CPMI deve recorrer de uma decisão do ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, que suspendeu uma das quebras de sigilo determinadas pela comissão. A base do governo havia pedido a anulação da votação, que acabou em tumulto. A pauta está aprovada. Mas a decisão da CPMI foi confirmada pela presidência do Senado, mantendo a quebra dos sigilos. Esta presidência conclui que a suposta violação das normas regimentais e constitucionais pelo presidente da CPMI do INSS não se mostra evidente e inequívoca, razão pela qual, em respeito aos precedentes todos da Casa, não se faz necessário, no presente momento, uma intervenção da presidência da mesa do Congresso Nacional no procedimento adotado na reunião de 26 de fevereiro de 2026. No fim da noite desta quinta-feira, o ministro do STF, Flávio Dino, estendeu a anulação das quebras de sigilo para todos os requerimentos aprovados na mesma reunião da CPMI do INSS, incluindo a quebra dos sigilos fiscal e bancário de Fábio Luiz Lula da Silva, o filho do presidente Lula. Logo em seguida, o presidente da CPMI, senador Carlos Viana, divulgou uma nota oficial em que diz: recebo com profunda preocupação institucional e com indignação republicana a decisão liminar proferida pelo ministro Flávio Dino, que suspende os efeitos da quebra de sigilo aprovada pela Comissão Parlamentar Mista de Inquérito que investiga o escândalo envolvendo o INSS. A decisão ocorre após a própria presidência do Congresso Nacional, exercida pelo senador Davi Alcolumbre, ter analisado formalmente os questionamentos apresentados
Deputados e concluído que a votação realizada pela CPMI observou integralmente o regimento e a Constituição da República. Portanto, não estamos diante de uma simples divergência procedimental. Estamos diante de um episódio que toca diretamente o delicado equilíbrio institucional entre os poderes da República. A próxima reunião da CPMI está marcada para segunda-feira, quando os parlamentares devem ouvir a presidente da Crefisa e do Palmeiras, Leila Pereira, o representante do Banco C6, Marcelo Calim, e o presidente da Dataprev, Rodrigo Assunção. A última reunião foi cancelada por motivo de saúde do relator, deputado Alfredo Gaspar. Eu lamento o cancelamento. Nós tínhamos uma expectativa importante de votarmos hoje a quebra do sigilo e a convocação do cunhado do Vorcaro, do Cetel, que é ligado àquela clava Fort Bank, que nós temos todos os indícios que foi utilizada para lavar dinheiro do roubo do INSS. Os dados que a CPMI já recebeu, eles são mais do que suficientes para que o relator possa ter aí uma consistência no seu relatório final. Mas muita coisa ainda precisa ser esclarecida. Nós estamos transferindo os depoimentos de hoje para segunda-feira. 2 representantes de bancos que já ingressaram no Supremo, inclusive, com a mesma medida que foi dada ontem, absurda, por parte do ministro Dino. A meu ver, uma decisão, mais uma vez, ela atrasa e interfere no trabalho do parlamento, mas a gente precisa obedecer, porque é lei, não é? Precisa mudar essa lei. Até que isso acabe, nós temos que seguir as orientações, mas é uma decisão absurda, interferência. Se esses banqueiros não conseguirem também se blindar com essa decisão do Supremo, eles têm que estar aqui segunda-feira para nos falar. A Justiça de São Paulo homologou um acordo entre o apresentador José Luiz da Atena, então filiado ao PSDB, e o empresário Pablo Marçal, que disputou a Prefeitura de São Paulo pelo PRTB, para encerrar todos os processos decorrentes da agressão ocorrida em debate na TV Cultura em 15 de setembro de 2024, quando da Atena atirou uma cadeira em Marçal ao vivo. Os termos do acordo são sigilosos. Em uma das ações, Marçal pedia R$100 mil por danos morais, alegando ter tido honra e integridade física violadas. Na outra, da Atena também cobrava R$100 mil, após Marçal sugerir, ao chamá-lo de Jack, que ele teria perfil de estuprador, referindo-se a uma antiga acusação de assédio sexual arquivada pelo Ministério Público. O episódio no debate foi precedido por provocações de Marçal sobre essa denúncia, o que levou da Atena a chamá-lo de bandidinho, ladrãozinho de dados, e culminou na agressão física. O programa foi interrompido e Marçal acabou levado ao hospital, dizendo ter sofrido fraturas na mão. Com a homologação do acordo, os processos ligados à cadeirada serão arquivados, encerrando judicialmente um dos momentos mais tensos da campanha municipal de 2024 em São Paulo. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva perdeu uma ação no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios contra o jornalista e youtuber Luiz Ernesto Lacombe, que chamou o presidente de diabo, capeta, tinhoso e besta ao quadrado. Segundo uma decisão do juiz Paulo Cerqueira Campos, o comunicador usou da liberdade de expressão ao tratar o presidente pelos termos citados. O presidente ainda pode recorrer, mas terá que pagar pouco mais de R$9 mil em custas processuais e honorários advocatícios. A decisão foi proferida no dia 19 de janeiro. Já o caso aconteceu em 2 de novembro de 2023, quando Lacombe publicou um vídeo no YouTube para sua coluna do jornal Gazeta do Povo, com as críticas a Lula. A guerra no Irã já levou ao cancelamento de mais de 23 mil voos no mundo, segundo a consultoria Cirium. Desde 28 de fevereiro, mais da metade dos 36 mil voos previstos de ou para o Oriente Médio foi suspensa, o que representa cerca de 4,4 milhões de assentos retirados do mercado. Grandes hubs como Dubai, Doha, Abu Dhabi e Tel Aviv foram diretamente afetados. A Emirates, a maior companhia aérea internacional do mundo, estendeu a suspensão de voos de e para Dubai até o dia 7 de março. Enquanto a Qatar Airways mantém as operações a partir de Doha suspensas por tempo indeterminado, com apenas alguns voos de alívio para passageiros retidos.
Companhias como Air France, Lufthansa, British Airways, Delta, Singapore Airlines, Cathay Pacific e China Southern redesenharam rotas, cancelaram ligações com cidades do Golfo e deixaram de sobrevoar o espaço aéreo de países como Israel, Líbano, Jordânia, Iraque, Catar, Kuwait, Bahrein e Irã. Em muitos casos, os voos foram remanejados via Omã e Arábia Saudita, em trajetos mais longos e caros. Milhares de passageiros permanecem presos em aeroportos da região, enquanto governos organizam operações de evacuação. A Rússia, por exemplo, mobilizou a Aeroflot e outras empresas para retirar cidadãos dos Emirados Árabes. Ao mesmo tempo, os Emirados criaram corredores aéreos seguros para tentar manter até 48 voos por hora em um cenário em que a guerra no Irã já se traduz em prejuízos bilionários para o setor em um redesenho forçado das principais rotas aéreas globais. Sábado, às 7h45 da noite. Fique bem informado no Boa Noite Brasil. Previsão do tempo. Na região do norte, especificamente no Amazonas, temperaturas de 24 graus a 30 graus. Condições, muitas nuvens e pancadas de chuvas com trovoadas durante a tarde. Já em Belém do Pará, temperaturas de 25 graus a 31 graus, condições calor e alta umidade, com chuvas rápidas, chuvas típicas de verão. A região norte continua com grande volume de umidade e possibilidade de temporais isolados. Já na Bahia, temperaturas de 25 a 31 graus, com sol entre nuvens e pancadas de chuva no fim do dia. Em Pernambuco, Recife, temperaturas de 26 a 31 graus, com sol forte pela manhã e chuvas passageiras durante a tarde. Já na capital do Maranhão, São Luís, céu parcialmente nublado com chuvas rápidas. A nossa edição do Jornal da SB+ termina por aqui. Fique agora com imagens de Brasília. Voltamos à sexta-feira com mais uma edição do Jornal da SB+.